Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Seja bem-vindo ao meu canal, Douglas Borges Feliz. Deixe seu like, se inscreva, porque nós estamos apenas começando aí um canal que vai ser profético para a nossa nação. E hoje eu quero pedir para você ter um pouquinho de atenção sobre esse tema. Fazendo um outro vídeo sobre promessa, eu lembrei aqui que existe algo lá dentro desse texto, né, desse contexto, chamado autossabotagem. E eu quero falar sobre isso. O porquê que a autossabotagem acontece? Por que as pessoas se sabotam? Esse é o título da minha mensagem de hoje. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo que têm potencial, que tem algum tipo de dom, que tem algo poderoso na vida em algumas áreas, seja espiritual, financeira, profissional. Pessoas que estão me assistindo aqui, você tem algum talento específico que muita gente queria ter e não tem. Já viu isso? Existem pessoas que têm muito talento e não usufruem desse talento, não potencializa. E existem pessoas que não têm talento, que tentam ter o que você tem e tentam usufruir e não consegue, não progride, não cresce, patina, fica só estagnado no mesmo lugar. E por que isso acontece? É porque existe aqui, ó, uma linha tênue que você precisa aprender a lidar com ela. Primeiro, você que auto se sabota, você precisa encontrar um propósito de vida. Por que Deus te chamou? Por que eu estou aqui na Terra? Essas são as perguntas que você precisa fazer. Você acha que Deus te fez aqui? Você acha que Deus te fez só para ir para o céu? Você acha que Deus te chamou? Ah, vou te salvar? Não. Existem promessas que são feitas que precisam ser vividas em vida. É isso mesmo. Deus tem algo poderoso para sua vida. Prosperidade, uma família, uma construção de um lar, filhos. Mas para isso, você precisa aprender a colocar em prática o talento e o dom que Deus te deu. É claro, querido. Quando se fala de dons, eu preciso aqui dar uma pincelada que eu creio que Deus derrama dons na vida das pessoas, né? Não só espiritual, que é Ele que entrega, mas dons, né? De cantar, de falar, de pintar, um dom em alguma área específica. Mas eu acredito em se falando em área humana, em se falando em área natural, eu acredito muito mais no treino, na constância e na disciplina do que no dom. Porque uma pessoa que não sabe cantar, se ela treinar, pegar aula, ela consegue cantar e ficar extraordinariamente bem. Uma pessoa que não sabe pintar, se ela pegar aula e for estudar sobre isso, ela consegue pintar e ter quadros maravilhosos. Um profissional que entra numa faculdade não sabendo o que é direito, por exemplo, ele se forma em direito, tira a carteira do OAB, se torna um grande advogado, porque ele estuda. Então, só que o que tem atrapalhado as pessoas? A autossabotagem. As pessoas se sabotam. E o porquê que as pessoas se sabotam? Porque no decorrer da vida elas sofreram traumas, problemas, sofreram algumas coisas durante a infância, principalmente, que sabotam elas na vida adulta. Guarde uma coisa. Tudo que acontece na sua vida adulta é resultado de algo que aconteceu na sua vida como criança. Você é resultado daquilo que você recebeu lá no passado. As pessoas auto se sabotam não é simplesmente porque elas são pessoas com falta de fé, com falta de Deus, não. É porque elas não receberam algo que eu gosto de falar sempre, uma paternidade biológica bem resolvida. Um direcionamento, o pai é a bússola do filho, o pai é o GPS do filho, o pai é o direcionamento moral, espiritual e financeiro. E quando há uma ausência da paternidade biológica, a facilidade de autossabotagem na fase adulta acontece. Por quê? Existem escolhas na nossa vida, gente, existem escolhas na nossa história que nós precisamos de um direcionamento de alguém, de um aconselhamento. É isso mesmo. É por isso que, se você for pegar na história bíblica, os reis de Israel sempre tinham os anciãos. Os anciãos, alguém ali ó, de mais experiência, alguém de mais maturidade para dar um direcionamento. E lá na Bíblia teve um filho de Salomão que, ao invés de buscar conselho com os mais sábios, foi buscar conselho com quem? Com seus amigos mais novos que não tinham experiência. O que aconteceu? Reino destruído, reino dividido. A minha mensagem hoje é: você precisa de um mentor, você precisa de alguém, você precisa de um pai espiritual, você precisa de um pai biológico, uma mãe biológica, alguém que vai ajudar você a potencializar o destino profético que o Senhor tem para a tua história. E a autossabotagem não vai entrar na sua vida, não vai entrar na sua história. Uma pessoa que não tem uma presença paterna, ela se sabota porque ela não tem a capacidade de lidar com processos, com problemas, com afrontas, com concorrência.
Os grandes empresários lidam com concorrência e para eles saírem de tudo isso, eles têm que jogar autossabotagem para o lado. Ah, pastor, você está falando isso porque você tem uma vida bem-sucedida. Não, querido, não. Estou falando isso porque existiram momentos da minha vida que a autossabotagem chegou porque eu tive traumas da minha infância, traumas da minha vida, mas chegou um tempo que eu aprendi. O Senhor me direcionou, o Senhor me deu uma base, o Senhor me deu pessoas, amigos que potencializaram o meu destino profético e também a minha casa, a minha família, ajudaram a potencializar isso. Por isso, a minha mensagem hoje é não auto-se-sabote. Mas pastor, eu estou passando por auto-sabotagem, como que faz para eu tirar isso da minha vida? Eu não tive pai, meu pai já morreu, minha mãe já me abandonou, vive longe de mim. E como ser curado? Primeiro, você precisa se aproximar de Deus. Busque a presença, a face do Senhor. Essa presença vai fazer com que você adquira uma vida muito potencializada na área profética. Porque quando Deus está presente, a minha identidade como filho, ela é restaurada, ela é restabelecida. Deus perto, identidade inabalável. Deus perto, identidade pronta para viver um novo de Deus, um novo começo. Você que está assistindo aqui, você que está vendo esse vídeo, não se esqueça. Deus quer restaurar a tua identidade, mas Ele quer fazer com que você não se sabote, se aproxime dEle. Busque perdoar, busque um novo direcionamento, porque o Senhor Deus fará cumprir promessas na sua história. Que Deus te abençoe.